O milionário fica chocado ao descobrir que mendiga negra passou a noite ao lado de sua filha. Foi cena de filme, daqueles que ninguém acredita, mas que uma câmera quase invisível flagrou. No prédio de vidro espelhado de uma das áreas mais caras da cidade, Ricardo Almeida, um dos empresários mais influentes e ricos, ficou boquiaberto ao saber o que aconteceu dentro de sua própria casa. A mulher que ele nem queria olhar na rua, aquela que todos chamavam de mendiga, passou a noite inteira ao lado da sua filha de 8 anos, Sofia. E não foi uma qualquer não. Era Marina, a moça humilde que rodava o corredor do escritório, carregando a esperança e o medo estampados na cara. O relato, espalhado pelos seguranças e vizinhos, é chocante. Marina, vestida como quem carrega o mundo nas costas, com roupas surradas, pegou uma bebida qualquer e entrou silenciosa naquele hall de luxo. Ninguém dizia uma palavra. O ar pesado parecia grudar na pele. Alguns cochichavam, sem conseguir acreditar no que viam. Por que ela está aí? O que vai fazer em um lugar assim? Afinal, Sofia, com seus olhos grandes e assustados, precisaria de uma cirurgia cardíaca que custava nada menos do que R$ 800 mil. Um valor inacreditável para quem vivia contando cada centavo no mês. Marina, mãe solteira, sem nenhuma ajuda, sem família por perto, carregava um medo sufocante no peito e naquela noite, como se o destino a empurrasse, decidiu buscar Ricardo, seu chefe milionário, que, para muitos, era conhecido por sua frieza e passado sombrio. Quando Ricardo soube da condição de Sofia, o choque bateu forte. Ele, marcado por traumas antigos que o paralisavam, tinha diante de si uma decisão inesperada: pagar a cirurgia ou virar as costas para a criança que parecia um pedaço perdido de sua própria alma. A conversa entre eles foi dura, cheia de silêncio, olhares cortantes e aquele peso no ar que parecia o som da morte rondando. Até que ele disse algo inusitado, quase um acordo estranho demais para ser real. Ele custearia a cirurgia, mas pediria a Marina uma única coisa: passar uma noite ao seu lado. Não era sexo, explicou. Era uma companhia. Um desafio que ultrapassava qualquer limite moral que ela imaginava. Marina sentiu o chão sumir. Um turbilhão de lágrimas e dúvidas misturou-se no rosto suado. Não gostava da ideia, mas o medo pela vida da filha era maior que tudo. Aceitou, mesmo sem saber o que aquela noite traria. O ambiente está carregado de segredos, de olhares que não se desviam e ideias que teimam no silêncio da casa luxuosa. Será que daquela troca inesperada surgiria apenas uma nova tensão? Ou algo maior, uma luz no meio da tempestade? Enquanto a cirurgia de Sofia acontece longe, na Alemanha, com uma equipe que parece desafiar o impossível, Marina aguarda entre lágrimas e esperanças. Mas a surpresa não para por aí. Marina descobre que está grávida de Ricardo. Um choque à parte que promete virar o mundo dos dois de cabeça para baixo. E assim, entre medo e coragem, eles começam a traçar planos juntos. Planos que envolvem fundar a Fundação Família Esperança. Um sonho enorme para quem nunca teve nada. Mas no meio do caminho, o passado sombrio de Ricardo ameaça explodir, um segredo que pode destruir tudo o que construíram. E a pergunta que fica: o amor deles vai resistir? Ou essa nova tempestade vai apagar a chama que, contra todas as expectativas, começa a crescer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Marina esperava, a névoa da incerteza e da expectativa envolvia o ambiente luxuoso. Cada minuto parecia uma eternidade. O coração batia acelerado, os pensamentos girando em torno da cirurgia de Sofia e desse acordo insensato com Ricardo. Mas a esperança estava lá, firme como uma chama, lutando contra o vento. De repente, o som do celular de Ricardo ecoou. Ele recebeu uma mensagem urgente. A expressão em seu rosto mudou imediatamente, como se uma sombra tivesse cruzado seu olhar. Marina sentiu um arrepio percorrer a coluna. O que poderia ser tão sério a ponto de alterar aquele momento? O que aconteceu? Perguntou, com um nó na garganta. Ricardo balançou a cabeça, tentando esconder a preocupação. Ele digitou rapidamente, o olhar fixo na tela, e a tensão aumentava. O silêncio era palpável. É, apenas algo no trabalho, murmurou, mas a hesitação em sua voz não enganou Marina. De repente, a campainha tocou. O som cortou o ar denso. Ricardo foi até a porta, abrindo com uma expressão mesclada de raiva e surpresa. Do outro lado, nada. Um homem de aparência severa, de terno escuro e olhos que pareciam perfurar a alma, entrou sem ser convidado. Ricardo Almeida, exclamou o estranho. Precisamos conversar. Marina observou, perdida no meio daquele tumulto. O homem a ignorou completamente. Ricardo, visivelmente abalado, fechou a porta depois de um olhar nervoso para ela. Não é uma boa hora, Ivan. O que você quer? Ricardo pediu, tentando controlar a situação. Querer não é o problema, Ivan respondeu, ticando o relógio no pulso. A questão é que você se meteu em algo muito maior do que imagina. A cirurgia da sua filhinha. Não é só isso que está em jogo. As palavras ressoaram como um trovão. O olhar de Marina se fixou nos dois, suas mãos trêmulas. O que Ivan queria dizer? Como assim? Ricardo perguntou, a voz agora tensa. Ivan não hesitou. Essa fundação que você quer criar, ela é uma fachada. O dinheiro que você deve, eles não vão esquecer. E se você não agir rápido, não é só sua vida que estará em perigo. Marina teve a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. Ela não entendia bem, mas o que havia ali parecia uma tempestade, prestes a explodir. Ricardo, endurecendo-se, disse: Como você se atreve a entrar aqui e me ameaçar? A raiva vibrava em suas palavras. Com um sorriso frio, Ivan respondeu: Não se trata de me atrever. Trata-se de sua filha, Ricardo. Você sabe o que pode acontecer se não fizer a coisa certa, não sabe? Marina, presa entre aqueles dois homens tão diferentes, começou a sentir um pressentimento sombrio. Qual era o verdadeiro passado de Ricardo? O que ele escondia sob a superfície daquele empresário de sucesso? O que você está escondendo, Ricardo? A pergunta escapou dos lábios dela. Um fio de desespero. As palavras pairaram no ar carregado. Ricardo parecia se contrair, como se a verdade estivesse prestes a escorregar de seu controle. Ivan, com um sorriso malicioso, virou-se para Marina. Sim, pequena. É hora de você saber a verdade. Você realmente acha que um homem como ele faz caridade por puro altruísmo? O coração de Marina disparou. O que estava prestes a acontecer? A vida que ela havia imaginado para si e Sofia estava prestes a desmoronar. O que era essa conversa sobre a realidade por trás da ajuda de Ricardo?
Em um único instante, o futuro deles balançou na corda bamba. E a única coisa que Marina sabia com certeza era que a noite que se aproximava guardava segredos devastadores que poderiam mudar tudo. E ela estava prestes a confrontar seu pior medo. Enquanto as palavras de Ivan pairavam no ar, a tensão se intensificou. O silêncio carregava o peso de segredos e medos ocultos. Marina, olhando de um para outro, sentiu que sua vida estava em uma corda bamba. E que mais poderia estar escondido sob a superfície? Que história é essa? Disse Marina, a voz trêmula. O que você quer dizer com fachada? Ivan sorriu, mas não um sorriso gentil. Era um sorriso que dizia: você está prestes a descobrir o que não sabia. Ele cruzou os braços, parecendo satisfeito com o caos que havia semeado. Ricardo não é apenas um empresário, Ivan continuou. Ele é um jogador em um jogo muito mais perigoso. E você, querida, é uma peça neste tabuleiro. Uma peça que pode colocar tudo em risco. Não só a vida de sua filha. Ricardo, agora rubro de raiva, se virou para Ivan. Chega! Não ouse envolver Marina. Isso é entre nós. Mas Ivan não se calou. Ah, mas é exatamente isso que você não entende. Ela é parte de tudo isso. E o que você está prestes a fazer pode arruinar a vida dela, a de Sofia e a sua, claro. Marina sentia o coração acelerar. Um nó se formava em sua garganta. Ela olhou para Ricardo, buscando algo em seu olhar, uma confirmação, uma explicação. Mas o que ela encontrou foi apenas pânico. O que isso tem a ver com a cirurgia da Sofia? Perguntou, quase implorando. Ivan então disse: acredite, a cirurgia é apenas a ponta do iceberg. O que você não sabe é que o dinheiro que vai pagar essa operação não é tão limpo quanto parece. Ricardo deve a pessoas que não conhecem compaixão, se não cumprir. O que prometeu, sua filha não será a única a pagar a conta. Marina sentiu a pressão subir. Aquelas palavras eram uma lâmina cortante. As promessas de segurança e esperança começavam a desmoronar. Ricardo estava se transformando diante dela. A expressão que antes era de determinação, agora era de desespero. E no fundo, Marina sabia que as sombras desse homem eram muito mais profundas do que ela imaginava. Você não pode me intimidar, Ricardo disse com um fio de voz. Eu vou cuidar dela, de qualquer forma. Ivan riu, um riso sarcástico, como se tivesse delirando com a cena. Cuidar dela? Você ainda não entendeu, Ricardo. A única maneira de cuidar dela é cumprir suas obrigações. E se essa fundação não sair, não só estarão em perigo, mas o que eu tenho a dizer sobre você ainda está escondido. Eu conheço o seu passado. Sabotagens, mentiras. Homens como você sempre caem. Neste momento, a campainha do celular de Marina vibrou com força, quebrando a tensão no ar. Ela pegou o celular, as mãos tremendo. A mensagem era de um número desconhecido. Quando abriu, seu coração parou. Era uma foto. Sofia, segurando um papel com a data do procedimento. Mas havia algo mais na imagem. Um aparelho do hospital atrás dela. E ao lado, uma figura conhecida. O rosto era nítido. Era a enfermeira que estava cuidando da filha. A mensagem dizia: eles estão aqui. Cuidado. Marina olhou para Ricardo, os olhos cheios de medo. O que significa isso? O que está acontecendo? Ricardo parecia estar em um estado de choque também. A revelação do celular cortou a conversa entre eles como uma faca afiada. Ivan sorriu. Um sorriso vitorioso. Bem-vinda à realidade, Marina.
O que vai fazer agora? O que você realmente sabe sobre Ricardo? A cada segundo, as peças desse quebra-cabeça estão se movendo. E a noite ainda é jovem. O ambiente parecia girar. Marina estava no centro de um furacão de traições e enganos. O que ela sabia sobre Ricardo, afinal? O que ele havia escondido? O silêncio que se seguiu parecia eterno. E no fundo, uma pergunta ressoava em sua mente. Quem realmente era aquele homem ao seu lado e o que estava em jogo para eles naquela noite? Enquanto as palavras de Ivan pairavam no ar, a tensão se intensificou. O silêncio carregava o peso de segredos e medos ocultos. Marina, olhando de um para outro, sentiu que sua vida estava em uma corda bamba. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? Que história é essa? Disse Marina, a voz trêmula. E que você quer dizer com fachada? Ivan sorriu, mas não um sorriso gentil. Era um sorriso que dizia: você está prestes a descobrir o que não sabia. Ele cruzou os braços, parecendo satisfeito com o caos que havia semeado. Ricardo não é apenas um empresário, Ivan continuou. Ele é um jogador em um jogo muito mais perigoso. E você, querida, é uma peça neste tabuleiro. Uma peça que pode colocar tudo em risco, não só a vida da sua filha. Ricardo, agora rubro de raiva, se virou para Ivan. Chega! Não ouse envolver Marina. Isso é entre nós. Mas Ivan não se calou. Ah, mas é exatamente isso que você não entende. Ela é parte de tudo isso. E o que você está prestes a fazer pode arruinar a vida dela, a de Sofia e a sua, claro. Marina sentia o coração acelerar. Um nó se formava em sua garganta. Ela olhou para Ricardo, buscando algo em seu olhar. Uma confirmação, uma explicação. Mas o que ela encontrou foi apenas pânico. O que isso tem a ver com a cirurgia da Sofia? Perguntou quase implorando. Ivan então disse: acredite, a cirurgia é apenas a ponta do iceberg. O que você não sabe é que o dinheiro que vai pagar essa operação não é tão limpo quanto parece. Ricardo deve a pessoas que não conhecem compaixão. Se não cumprir o que prometeu, sua filha não será a única a pagar a conta. Marina sentiu a pressão subir. Aquelas palavras eram uma lâmina cortante. As promessas de segurança e esperança começavam a desmoronar. Ricardo estava se transformando diante dela. A expressão que antes era de determinação, agora era de desespero. E no fundo, Marina sabia que as sombras desse homem eram muito mais profundas do que ela imaginava. Você não pode me intimidar, Ricardo disse com um fio de voz. Eu vou cuidar dela. De qualquer forma. Ivan riu, um riso sarcástico, como se estivesse delirando com a cena. Cuidar dela? Você ainda não entendeu, Ricardo. A única maneira de cuidar dela é cumprir suas obrigações. E se essa fundação não sair, não só estarão em perigo, mas o que eu tenho a dizer sobre você ainda está escondido. Eu conheço seu passado. Sabotagens, mentiras, homens como você sempre caem. Neste momento, a campainha do celular de Marina vibrou com força, quebrando a tensão no ar. Ela pegou o celular, as mãos tremendo. A mensagem era de um número desconhecido. Quando abriu, seu coração parou. Era uma foto. Sofia segurando um papel, com a data do procedimento. Mas havia algo mais na imagem. Um aparelho do hospital atrás dela. E ao lado, uma figura conhecida. O rosto era nítido. Era a enfermeira que estava cuidando da filha. A mensagem dizia: eles estão aqui. Cuidado. Marina olhou para Ricardo, os olhos cheios de medo.
O que significa isso? O que está acontecendo? Ricardo parecia estar em um estado de choque também. A revelação do celular cortou a conversa entre eles como uma faca afiada. Ivan sorriu, um sorriso vitorioso. Bem-vinda à realidade, Marina. O que vai fazer agora? O que você realmente sabe sobre Ricardo? A cada segundo, as peças desse quebra-cabeça estão se movendo. E a noite ainda é jovem. Antes que Marina pudesse responder, um barulho inesperado ecoou do corredor. O som de passos apressados e vozes elevadas. Algo estava acontecendo. A tensão aumentou e os olhos de todos se voltaram para a porta. O que foi isso? A voz de Marina tremia, o medo tomando conta. Ricardo deu um passo à frente, preocupado. Não sei. Parece que alguém está vindo. A porta se abriu de repente. O assessor de Ricardo entrou, ofegante. Ele parecia pálido, como se tivesse visto um fantasma. Precisamos ir, ele gritou, a voz embargada. Eles estão atrás de você, Ricardo. Marina não compreendia. O que estava acontecendo? Um frio percorreu sua espinha. Ivan aproveitou a confusão, apontando para Ricardo. É isso que eu digo. Você não pode se esconder mais. Eles descobriram. Ricardo estava paralisado, e um misto de emoções passaram pelo seu rosto. Raiva, medo e, por fim, uma aceitação horrorizada. O que você fez, Ricardo? Marina perguntou, a voz falhando. O que está acontecendo? Ricardo desviou o olhar, e naquele segundo, tudo mudou. Ele não era mais o homem forte e decidido que ela conhecera. Era só um homem encurralado, consumido por seus próprios segredos. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, um tiro ecoou do corredor. O som cortou a sala como uma faca. O corpo de Ivan caiu ao chão, uma expressão de surpresa congelada em seu rosto. O caos tomou conta instantaneamente. Marina gritou, e Ricardo se lançou para a frente, protegendo-a com seu corpo. O que estava acontecendo? Quem tinha atirado? A sala estava cheia de gritos e desespero. Marina olhou para a porta e viu sombras se movendo. Seus pensamentos giravam, e tudo parecia uma tempestade fora de controle. No meio do pânico, uma verdade incompreensível surgia em sua mente. O que ela sabia sobre Ricardo era apenas a ponta do iceberg. Agora, a pergunta que restava era: o que mais ele escondia? E quem estava realmente no comando daquele jogo mortal? Enquanto as palavras de Ivan pairavam no ar, o cenário se tornava ainda mais caótico. O tiro ecoou, e o corpo de Ivan caiu ao chão, deixando um silêncio pesado. Marina gritou, a voz cortando o pânico que preenchia a sala. Ricardo, protegendo Marina com seu corpo, olhou para o homem caído no chão, perplexo. Ivan! Ele bradou, correndo até o corpo do homem. Seus olhos estavam alucinados, e o pânico se misturava com a tensão já palpável no ambiente. Marina sentiu uma onda de desespero. Essa noite tinha se transformado em um pesadelo, e a realidade era opressiva. O que estava acontecendo? Quem havia atirado? Olhando na direção da porta, ela percebeu uma sombra se aproximando. A campainha do celular começou a vibrar de novo, e Marina, em um impulso, pegou o dispositivo. Era outra mensagem, e rapidamente abriu. O coração disparou. A mensagem continha uma gravação. Sua filha, Sofia, rindo, feliz, dizendo: Mamãe, olha o que eu tenho. Ao fundo, uma sombra a observava. O ambiente entrava em choque, e o riso de Sofia passou de alegria a um eco distante, como uma corda sendo esticada até o limite. Ricardo se virou, sua expressão agora uma máscara de horror.
A gravação mostrava um homem, não qualquer homem. Era alguém que Marina conhecia bem. Era o pai de Ricardo, uma figura que ela pensou ter sido eliminada do passado do empresário. O quê? A voz de Ricardo saiu como um sussurro. Ele está vivo? A expressão de desamparo se transformou em raiva. Era assim que as coisas funcionavam? Agora, tudo fazia sentido. O pacto sombrio, a fundação, a cirurgia. Tudo girava em torno daquele homem e dos segredos enterrados que Ricardo havia tentado esconder. Marina, com as mãos trêmulas, começou a juntar as peças. Você estava sendo chantageado, não é? O dinheiro para a cirurgia era tudo parte do jogo. Ricardo a encarou, as palavras sufocadas em sua garganta. Havia dor e determinação nas suas feições. E agora, Marina via a fragilidade que antes se ocultava por trás da máscara de empresário. Ivan se contorcia no chão, a vida escapando lentamente. Ele tentava falar algo, mas as palavras mal saíam. Marina hesitou, mas a verdade era opressiva. Ela se aproximou dele. O que você queria dizer, Ivan? Questionou a voz firme, mas trêmula de emoção. Ivan piscou os olhos com uma expressão de dor e um sorriso forçado. Você sempre foi uma peça. Em um jogo muito maior, minha querida. Foi divertido, mas ele não vai escapar. A adrenalina disparou. Que tipo de jogo eles estavam jogando? O homem que mentia em seu passado, o homem que ela pensava ser o amor da sua vida, parecia ser uma marionete. E sua filha, sua pequena Sofia, estava no centro de tudo isso. Nesse momento, o assessor de Ricardo estava na porta, ofegante e com expressão alarmada. Precisamos sair. Não estamos seguros aqui. Mas Marina mal escutava. Cada palavra de Ivan era um golpe. Ricardo estava polvo em um mar de mentiras. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma nova determinação. Você precisa me contar a verdade. Agora. Ricardo hesitou. Não. Não era assim que tudo acabaria. Ele não podia perder tudo. Ele não podia perder Marina. Não depois que havia começado a abrir seu coração. As sombras do passado pareciam estar voltando com força total. Então, um ruído ao longe. Barulhos de sirenes. A polícia chegava. A sala estava prestes a ser invadida. O futuro de todos estava em jogo. A verdade estava prestes a vir à tona. E na sua mente, uma pergunta não parava de ecoar. Até onde Ricardo iria para proteger seus segredos? E o que mais estava escondido sob a superfície daquele homem? A noite estava mais longe de terminar do que imaginavam. Enquanto as sirenes se aproximavam, o ambiente se tornava cada vez mais caótico. O corpo de Ivan ainda se estendia no chão e o assessor de Ricardo estava pálido, os olhos arregalados de medo. Marina mal conseguia pensar. O que estava acontecendo? O que tudo aquilo significava? Precisamos sair agora, gritou o assessor, como se o tempo estivesse se esgotando. Ricardo olhou para o corpo de Ivan e depois para Marina, a cada segundo mais descompassado. Eu não posso deixá-la aqui, disse Ricardo, a voz trêmula. Marina o encarou, a adrenalina pulsando nas veias. E a polícia? O que vai acontecer quando eles chegarem? Você precisa me contar a verdade. A urgência estava em cada nota da sua voz. Ricardo respirou fundo, e a expressão em seu rosto mudou. O pânico foi substituído por uma determinação sombria. Ele aproximou-se dela, quase como se fosse a última conversa que eles teriam. Marina, começou ele, mas antes que pudesse completar, um barulho ensurdecedor ecoou do corredor. A porta foi arrombada
e policiais armados entraram, gritando ordens. Mãos para cima, um deles gritou, impondo respeito. A sala virou um palco de confusão. Marina viu as armas apontadas, e o terror se apossou dela. Ricardo se voltou, levantando as mãos. Espera, gritou. Não é o que vocês pensam. Mas o policial, em um movimento rápido, avançou em direção a Ivan. Com um só olhar, percebeu que estava muito tarde. O que aconteceu aqui? Marina sentiu o coração na garganta. O que ela deveria dizer? A verdade? A mentira? Uma escolha entre os dois. Um dos policiais a encarou. Você está envolvida nisso? E então o inesperado, Ivan, ainda respirando, levantou a mão com esforço. Ele olhou diretamente para Marina, um sorriso dorido escapando de seus lábios. O jogo acabou, querida. O tempo de mentiras terminou. Você realmente não sabia quem ele era. As palavras dele a atingiram. O pânico e a confusão foram substituídos por um inquietante sentimento de revelação. O que Ivan estava insinuando? Ricardo encarou, uma mistura de vulnerabilidade e raiva. Não, ele gritou. Não escute. Isso é tudo parte do plano dele. Mas era tarde demais. A expressão no rosto de Ivan tinha mudado. E Marina sentia que algo se desenrolava ali. Um grande segredo. Prestes a ser exposto. Então você vai revelar toda a verdade? Perguntou um dos policiais, apontando a arma para Ricardo. O que você realmente fez? Ivan, com o último resquício de força, disparou uma frase que cortou o ar. O milhão que ele deve não é só dinheiro. É tudo. É o passado dele. Ricardo está enredado com gente que você nem imagina. Marina sentiu o mundo desmoronar. Tudo o que ela acreditava sobre Ricardo estava implícito nas palavras de Ivan. Ele não era apenas um empresário. Havia algo muito mais profundo, sujo, algo que poderia colocar não só a vida de Sofia em risco, mas também a dela. O que você escondeu, Ricardo? A voz dela estava carregada de dor e descrença. Ele não respondeu. Na verdade, tudo parecia se mover em câmera lenta. A sirene se aproximando, os policiais prontos para prenderem um homem que ela não conhecia. E aquela revelação crucial. O que mais Ivan sabia? Ivan olhou de um para o outro. Ah, e você, querida, deveria se preocupar. O que você está prestes a descobrir pode ser devastador. O legado de mentiras que Ricardo construiu é tão fisicamente ameaçador quanto seu passado. Nesse momento, um tiro ecoou de fora, seguido de gritos. O grupo de policiais ficou em alerta total. A situação escalou para um nível que nem Marina, nem Ricardo poderiam imaginar. O jogo estava se complicando. Várias camadas de mentiras se desdobravam como um origami. Complexo. O corpo de Ivan estava gravemente ferido e a polícia estava concentrada nele. Ricardo aproveita a distração e se vira rapidamente para Marina, agora com um olhar de desespero. Eu vou te explicar tudo, mas precisamos sair agora. Mas antes que ela pudesse responder, um forte estrondo ressoou na porta, e várias figuras mascaradas irromperam na sala em um frenesi de movimentos. A confusão aumentou. Gritos ressoaram enquanto Marina se tornava um mero espectador daquela batalha de vida ou morte. Agora ela sabia que os verdadeiros inimigos estavam muito mais perto do que poderia imaginar. Não era apenas sobre ela ou Sofia. Era sobre um legado sombrio que não poderia mais ser ignorado. Uma teia de traições onde cada movimento poderia significar a sobrevivência ou a morte. Diga-me a verdade, Ricardo, ela exigiu.
a voz ecoando enquanto a luz piscava em um tumulto dramático. Mas neste clima de tensão, a única certeza era a incerteza diante dela. O passado e o presente colidindo em uma explosão de segredos. Que verdades estariam prestes a emergir daquela confusão? Ela estava prestes a descobrir, mal sabendo que as respostas poderiam mudar tudo novamente. A tensão na sala aumentou em um instante. O corpo de Ivan ainda se contorcia no chão, e o som ensurdecedor das sirenes cortava o ar como uma faca. Marina sentia o coração a mil, entre o pânico e a confusão, enquanto os policiais se posicionavam em volta dela e Ricardo. "Precisamos sair agora", gritou o assessor de Ricardo, com uma expressão de desespero. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, outro tiro ecoou do corredor, e uma sombra passou rapidamente, desencadeando um caos imenso. Era uma figura encapuzada, armada, e ao olhar ao redor, todos perceberam que aquela não era uma operação comum. Era uma emboscada. O homem tinha um olhar determinado, e ao avistar os policiais, disparou mais uma vez, fazendo todos se abaixarem. O alvoroço aumentou, e cada um começou a procurar proteção. Marina agarrou a mão de Ricardo, a adrenalina empurrando para a frente. "Vamos", puxou ele. Mas antes que conseguissem atravessar a porta, o homem apontou a arma diretamente para eles. O tempo parecia parar, e então uma voz conhecida ecoou pelo espaço. "Chega! Coloque a arma no chão." Era a voz de Lara, a melhor amiga de Marina, que havia aparecido à frente deles, também armada. A confusão fazia o coração dela disparar, mas havia um brilho de determinação nos olhos. Ricardo piscou, incrédulo. "Lara, o que você está fazendo aqui?" Ele não esperava vê-la daquele jeito, e muito menos armada. As revelações começavam a inundar sua mente. Lara não desviou o olhar do homem encapuzado. "Eu tenho que fazer isso." "Ricardo, você precisa entender. Tudo faz parte de um plano maior." Marina estava boquiaberta. "O que você quer dizer, Lara?" Sua melhor amiga estava envolvida em uma trama de segredos e mentiras. Por que ela nunca mencionou nada disso? A tensão ficou palpável. A figura encapuzada hesitou, um olhar de dúvida cruzando o seu rosto. "Lara, você não pode fazer isso." "Eu estou fazendo o que precisa ser feito", ela respondeu firme, mas a tremura na sua voz revelava que também estava assustada. "Você precisa parar com isso, Ricardo. É tudo uma grande armadilha." Marina não conseguia entender. A situação estava completamente fora de controle. "O que está acontecendo, Lara? O que você quer dizer com armadilha?" E então, como se tudo fosse programado, Lara tirou a máscara. Era uma mulher com traços familiares, mas rosto endurecido por uma dor antiga. "Sou eu, Marina, sua irmã, perdida e retornando em um momento complicado." O ar pareceu escapar dos pulmões de Marina. Sua irmã. Era impossível. A pessoa que ela pensou ter perdido para sempre estava ali, no meio do caos. "Não, isso não pode ser verdade", Marina exclamou, a confusão girando em sua mente. A cena estava mudando rápido demais. O relacionamento que pensava conhecer estava desmoronando. "Como você pôde, Lara?" O olhar de Lara estava cheio de emoções desencontradas. "Eu não podia, não em um jogo tão perigoso. Eu fiz escolhas. Eu ainda não sei como isso termina." Ricardo estava em choque entre a revelação e o caos. O que mais ele não sabia? O jogo que havia começado com a cirurgia de Sofia parecia agora uma maré de segredos e trapaças. As sirenes da polícia se aproximavam ainda mais, e o homem encapuzado começou a recuar, percebendo que estava encurralado.
Você não sabe o que está fazendo, Lara, gritou ele com voz severa. Não se envolva mais. Você não faz ideia do que está em jogo aqui. A situação se tornou insuportável. Marina sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A revelação da irmã, a possibilidade de uma armadilha, a vida de Sofia em risco. O que mais poderia acontecer naquela noite? As luzes da polícia iluminavam o corredor agora. O tempo estava se esgotando. A pergunta pairava no ar. Conseguirão escapar de tudo isso? E qual era a verdadeira relação entre todos os personagens que ali estavam? Marina olhou para Ricardo, depois para Lara, com o coração acelerado. Precisamos decidir agora. A vida de todos estava em jogo, e as respostas estavam prestes a esvaziar os mistérios. E enquanto eles tomavam uma decisão, uma explosão repentina ecoou do lado de fora. Um clarão, e tudo ficou escuro. É assim que termina a noite? No mesmo momento em que descobriram os segredos uns dos outros, tudo estaria prestes a mudar novamente. A explosão rugiu como um trovão, um clarão que ofuscou todos os sentidos. O som estrondoso ecoou pela sala, e a luz cortou o ar, deixando todos momentaneamente cegos. Quando o brilho diminuiu, o cenário ficou confuso e apocalíptico. Tiros, gritos e o cheiro de fumaça misturaram-se em um festival de caos. Marina hesitou, paralisada, o coração batendo descompassado. "Lara!" gritou, buscando sua irmã no meio da fumaça. Mas não havia resposta. O que ela tinha feito? O que tinha causado essa explosão de caos? Ricardo, com os olhos arregalados, puxou Marina para trás, e ela viu o homem encapuzado recuar, atordoado pela cena. Uma fração de segundo depois, um novo grupo de pessoas armadas invadiu a sala. Elas eram diferentes, com a postura decidida e expressões frias. Eram como sombras, parecendo ter surgido do nada, já apontando suas armas em direção ao homem encapuzado. "Por favor." "Não," Marina murmurou, enquanto o pânico a dominava. "O que está acontecendo?" A imagem de sua irmã já não era um porto seguro. Lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, misturando-se ao seu medo. O homem encapuzado estava agora cercado, mas antes que algo acontecesse, ele disse algo que fez todos pararem. "Vocês não sabem. Tudo isso é uma armadilha. Ele não é quem vocês acreditam ser." Sua voz rasgou o ar, enquanto apontava para Ricardo. "Esse homem tem um passado, um poder que vocês não imaginam. Ele não pode ser preso. Ele é a chave." Marina sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? As palavras daquela figura enigmática pareciam estar carregadas de verdade, e ela se virou para Ricardo, como se esperando uma resposta. Mas a expressão dele estava sombria, e a confusão misturava-se à raiva, naqueles olhos que antes brilham só com amor. "Me explique," ela exigiu. "O que está acontecendo? O que ele está dizendo? Como você está envolvido nisso?" Ricardo engoliu em seco, a tensão subindo como uma onda. "Não é o momento, Marina. Precisamos." Mas ele mal conseguiu terminar a frase. Os homens armados, sem esperar, começaram a avançar. E quando o homem encapuzado se virou, a sala inteira parecia suspensa. A tensão era palpável, e antes que alguém pudesse agir, um grito ressoou. Era Lara, a figura entre eles clara atrás da cortina de fumaça. "Parem!" gritou, abrindo os braços como se tentasse parar a maré de caos. "Por favor, parem com isso." Marina sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo?
Uma revelação estava prestes a surgir. Mas o que poderia ser mais impactante do que tudo que já haviam passado? E então, um tiro. Não um tiro qualquer. Um disparo ecoou do outro lado. E Lara caiu. O tempo parecia parar. O grito de Marina foi um eco. Um som que nunca deveria ter saído de sua boca. O olhar em seu rosto refletia horror e incredulidade. Seu coração parou. Ricardo estava em choque. A expressão muda, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Lara estava caindo, e aqueles segundos tornaram-se uma eternidade. A vida de sua irmã, tão complicada, agora parecia um fio prestes a se romper. Ao seu redor, tudo isso é uma farsa. A figura encapuzada gritou, enquanto olhava para os homens armados. Vocês não entendem. Exponham a verdade. E então, tudo desmoronou. As revelações que parecem armazenadas para emergir, agora sufocaram Marina. A verdade estava surda, de segredos enterrados. Parecia. Uma vida de mentiras, tecidas em um só momento, desabaram sobre eles. Marina mal conseguiu processar a dor, as emoções cruas. O olhar dela encontrava-se mais uma vez com Ricardo, e naquela fração de segundo, um entendimento silencioso passou entre eles. O que ele escondia? O que mais ele estava disposto a sacrificar? E assim o caos gelou. Mas no fundo, a única certeza era que o que estava por vir mudaria tudo novamente. Assim, a noite ainda estava longe de terminar. O que mais o destino preparava para eles? O silêncio gritante enviou um alerta. A tempestade ainda estava por vir. A explosão soou como um trovão, enviando ondas de calor e fumaça pela sala. O corpo de Lara caiu no chão. E tudo ao redor se transformou em um espetáculo dantesco. O grito de Marina ecoou. Uma mistura de horror e desespero. Não! Não! Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, deixando-a no vácuo. Ricardo, em estado de choque, se lançou em direção a Lara. O olhar dele era um mar de emoções. Raiva, dor e desespero misturados em uma só expressão. Lara! Ele gritou, mas a fumaça encobria a visão, impedindo que ele chegasse até ela. Marina, paralisada pela cena, mal podia respirar. Suas mãos tremiam. A realidade se distorcia e o tempo parecia se arrastar enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O que mais estava em jogo? O coração dela estava disparado, um tambor de terror. Foi então que o homem encapuzado, ainda no meio da confusão, começou a se levantar. Lara, não! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele parecia desesperado, mas seu tom era carregado de algo mais. Uma oferta de salvação? O instinto de luta de Marina cresceu. Cale-se! Gritou, furiosa. Mas no caos, uma nova figura entrou em cena. Era um homem que parecia ter saído de um filme de ação, forte e com um olhar intenso. Ele usava um terno imponente e a expressão tinha um toque de determinação. Parem todos! O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou a confusão, trazendo um pouco de ordem ao desespero. Marina olhou para ele, sem entender. Quem era aquele? O novo homem não parecia ter a menor ideia do que estava em jogo, mas a sua presença estava mudando a dinâmica instantaneamente. Ricardo distanciou-se de Lara, indo em direção ao homem de terno. Você! O que você está fazendo aqui? O homem levantou uma mão, como se quisesse que todos se acalmassem. Eu vim resolver isso de uma vez por todas. A situação passou do limite, e agora todos estão em perigo. Especialmente você, Ricardo. Um frio na espinha percorreu Marina.
O que mais esse homem sabia? Ela olhou para o corpo de Lara, agora imóvel. Uma mistura de raiva e impotência começou a ferver dentro dela. Aquilo não era mais uma questão de salvar Sofia, mas sim de sobrevivência. O homem de terno se aproximou de Lara, observando ali caída. Ela não pode morrer, disse ele, quase para si mesmo, mas a voz soava determinada. Para Marina, aquilo era um eco de esperança, mesmo no meio do caos. Quem é você? Ricardo perguntou, um tom de desespero em sua voz. O que você sabe sobre nós? Isto não é sobre você, o homem respondeu, a frieza em sua expressão se misturando com algum tipo de empatia. Isso é sobre o que você fez, o que nós fizemos. E estamos correndo contra o tempo. Então, de repente, outra explosão. Desta vez, vinda do lado de fora. A porta da sala foi arrombada. E uma invasão de soldados armados entrou, atirando em todas as direções. Marina puxou Ricardo e se jogou ao chão. O som das balas criando uma sinfonia de medo. A sala se tornou um caos total. O homem de terno se virou rapidamente, puxando um rádio do bolso. Precisamos evacuar agora, ele gritou, sua autoridade se impondo sobre a confusão. Mas antes que alguém pudesse se mover, Marina viu algo que a fez parar. Um dispositivo em cima da mesa, antes esquecido. Era um gravador. Em um ato impulsivo, decidiu pegar. O que mais poderia sair dali? Vamos, Marina! Ricardo berrou, mas ela já estava concentrada. O homem de terno percebeu e gritou. Deixe isso, não é seguro. Não, espera. Marina segurou firme o gravador, a mente girando. O que tinha ali? A resposta poderia mudar tudo. Dentre a gritaria, o homem, encapuzado, se levantou, agora mais à frente. Isso nunca deveria ter acontecido. Você não compreende os riscos. Riscos? Gritou Marina, segurando o gravador como se fosse sua única âncora. Os riscos já estão aqui. O que você sabe, conte agora. Mas a confusão era demais. O homem de terno a puxou velozmente, sua expressão preocupada. Precisamos sair, Marina. O tempo está se esgotando, e eles virão atrás de você. As palavras dele ecoaram em sua mente, e no fundo, um pensamento aterrador começou a surgir. O gravador poderia não ter apenas as respostas que ela procurava, mas também o poder de revelações devastadoras sobre Ricardo e tudo o que aconteceu até ali. A peça final no tabuleiro estava prestes a ser movida. No meio do caos, ela percebeu que a primeira relação em sua vida que parecia sólida estava desmoronando, assim como tudo ao seu redor. As verdades ocultas estavam prestes a ser reveladas. E quando o homem de terno gritou novamente, seus olhos fixos em um ponto fora da sala, todos sentiram que a verdadeira tempestade estava apenas começando. O que aconteceria a seguir? As consequências estavam prestes a desabar como um castelo de cartas. O som da explosão ainda ressoava pelos corredores enquanto a fumaça começava a se dissipar. O caos era palpável. Marina ajoelhou ao lado de Lara, a irmã que pensou ter perdido para sempre. O olhar dela estava vazio, e Marina sentiu uma onda de desespero a cobrir. Não, não, não. Não. Os gritos dela cortaram o ar pesado, mas a cena à sua frente era de desespero absoluto. Ricardo estava paralisado, os olhos fixos na queda de Lara, o coração dele despedaçado. Ele sempre soube que havia sombras em seu passado. Mas aquela era uma realidade que ele jamais esperou enfrentar. A sala se tornara uma prisão e o mundo fora transformado em um pesadelo. Lara, não! Você vai ficar bem. As palavras saíram de sua boca como um eco, carregadas de impotência.
As balas ainda cortavam o ar e o homem de terno, antes autoritário, estava agora à beira de perder o controle. Precisamos evacuar. Agora! Ele gesticulava freneticamente, olhando para os homens armados. O tempo parecia se esticar. Cada segundo uma eternidade, enquanto Marina segurava a mão da irmã. O vazio da situação a consumia. Eu não posso perder você também, Marina sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Como ela poderia viver com mais essa perda? O som do rádio sibilava ao fundo, uma voz ordenando evacuação. Era um chamado de urgência, mas a única coisa que importava era a vida de Lara. Então, em um lampejo, a mulher encapuzada, que antes era uma figura sombria, se revelou. Com firmeza, ela se levantou. Calem a boca, o que importa agora é sair vivos. E com essas palavras, começou a puxar Lara para longe, a coragem refletindo em seu olhar. A fumaça se dissipou lentamente e as luzes começaram a se acender novamente, revelando a cena caótica do que menos se esperava. A realidade parecia estar desmoronando, mas ali, naquele momento, havia algo mais. Um fio de esperança se formou entre as sombras e o caos. Saia daqui, Ricardo gritou, olhando para Marina. Vou cuidar dela, faça o que precisar. Vá! Mas era uma ordem que não faria. Não vou deixar você para trás. Nós somos uma família agora. Ela não sabia o que esperar, mas o lado feroz que acordou dentro dela a surpreendeu. Era como se cada batida de seu coração dissesse para lutar. Os gritos se intensificaram. Os policiais estavam cada vez mais próximos. Marina, fique atrás de mim, Ricardo gritou. Era uma proteção, um ato de amor em meio ao tumulto. Ele segurou a mão dela, um laço que era inquebrável. E no meio daquele desespero, Lara, com esforço, levantou a cabeça. Eu sempre estarei com vocês. Não desistam um do outro. As palavras dela saíram em um sussurro, mas Marina ouviu. Era uma promessa, uma meta a ser seguida. Com aquele último suspiro de força, tudo parecia silenciar. Os homens armados começaram a se afastar, e a polícia tomava os corredores. O caos estava se transformando em um ponto de virada, e enquanto eles se preparavam para fugir, uma verdade emergiu. Ricardo não tinha todo o controle. Ele estava lutando consigo mesmo. Marina olhou nos olhos dele, compreendendo tudo. Vamos juntos, Ricardo. Não há segredos agora. É hora de enfrentar tudo isso. E naquele instante, eles souberam que precisavam enfrentar não só o que estava à frente, mas a verdade oculta por trás de cada pacto, cada sombra. A operação de fuga começou. Lara fez um gesto para que seguissem em frente. Marina betava para Ricardo, um brilho de determinação nos olhos. Tudo vai ficar bem. As palavras eram uma promessa, mas o caminho era longo e repleto de incertezas. Quando finalmente saíram da sala, o mundo parecia mais claro. O ar fresco entrou nos pulmões como um bálsamo. A luz do dia açoitava seus rostos, e a realidade do que tinham enfrentado começou a se solidificar. Mas outros desafios ainda estavam à frente. A luta não acabara. Era apenas o começo de algo que exigiria coragem e união. Marina fez um balanço vago de tudo. Amigos, amores, segredos. O que ainda estaria pendente? E enquanto caminhavam, o futuro tornava-se um mistério. Uma nova vida emergia, cheia de promessas e desafios. Está na hora de vocês, queridos leitores, mergulharem juntos nessa jornada que se desdobrou. Deem o próximo passo agora. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e nos impulsionarem a contar mais. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo.